Muito boa tarde, pessoal. Muito prazer. Queria muito poder estar aí com vocês hoje, poder estar falando de pertinho, mas infelizmente eu estou fazendo um curso esse final de semana, então não pude estar presente. Mas esses pequenos minutinhos que eu tenho aqui com vocês é principalmente para poder deixar a mensagem da importância da conexão. Nesse momento que a Sofia conduziu para vocês poderem se conectar um com o outro, é um momento que a gente está perdendo tanto. A gente tem olhado pouco, olho no olho, e muito mais olho na tela, olho para baixo. Isso faz com que a gente perca a primeira porta de entrada para abrir espaço para começar uma conexão. E o que é essa porta de entrada? É o sorriso, é o olhar, é você, sabe? Quando você abre um sorriso para o outro, você abre a porta para que essa pessoa se aproxime. E a gente tem feito pouco isso, porque é uma correria muito enorme. E se a gente parar para pensar em vocês, futuros médicos, como que vocês vão estar lá na frente, uma consulta atrás da outra, sem parar, mensagem para responder? E se você começa a atender o paciente sem olhar no olho dele? Você não se diferencia, porque a gente só se diferencia com a conexão que a gente faz. Porque estudar e ser muito bom em algo, todos nós podemos ser. Agora, o que diferencia a gente um do outro é a conexão que a gente cria. Como vocês puderam ver nesse vídeo que a Sofia também passou um pouquinho antes para apresentar para vocês, a conexão foi um divisor de águas na minha vida. E para isso eu tive que estudar sobre o que é a conexão. O que a gente ganha, o que a gente perde se conectando mais, se conectando menos. E aí eu entendi também que a gente tem 3 principais pontos para a gente conseguir se conectar mais um com o outro. O primeiro é a gente ser mais cara de pau. Ou seja, a gente não ter vergonha de falar o que a gente sente, a gente não ter vergonha de, às vezes, parecer ridículo, a gente se expor. Isso é a gente ser cara de pau. E tá diretamente ligado com a palavra vulnerabilidade, que é o segundo ponto para a gente se conectar. E o que é vulnerabilidade? A Brené Brown, que é a maior estudiosa da vulnerabilidade hoje no mundo, inclusive tem tem um TEDx dela e um documentário na Netflix, é só procurar pelo nome dela, Brené Brown, que eu indico muito, que é muito importante a gente assistir para entender de verdade o que é vulnerabilidade. O que ela fala sobre isso? Tem uma frase que eu amo dela, ela fala assim: vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de agir quando a gente não pode controlar o resultado final. A gente se expor tanto na nossa vida pessoal com quem a gente ama, nossos colegas de trabalho, quanto com os nossos pacientes. É claro que tudo tem um limite. Você não vai despejar como se você estivesse na terapia ali, mas você precisa se colocar como humano, como imperfeito. Tirar as suas máscaras, porque eu acho que existe muito papel de salvador da pátria dentro da medicina, com os médicos. Então você precisa, claro, manter a postura que você tá ali para ajudar aquela pessoa, mas que você também erra, mas que você também é humano, mas que você também tem dificuldade. Isso faz com que ele se conecte com você. Para fazer isso, você não vai saber o resultado. Você não vai saber se vai dar muito bom ou se vai dar muito ruim. Isso é ser vulnerável. É a gente ir com medo mesmo, porque corajoso, ele não é despido do medo, isso é ser inconsequente. É a gente ir sabendo que pode dar muito bom, como também pode não dar. Mas vai por mim, que eu te dou a certeza que é muito melhor do que pior. Porque ser verdadeiro só faz com que a gente ganhe na vida. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, que também faz parte pra gente conseguir se conectar mais. Então, vamos recapitular. O primeiro é cara de pau, o segundo é a gente ser vulnerável e o terceiro é a gente ser corajoso, que é o que eu tava falando aqui agora. Que corajoso, ele tem medo e mesmo assim ele vai. E vai com tudo. Então, é a gente trazer isso pra nossa vida, pra gente parar de seguir um padrão e fazer sempre tudo igual. Se você acredita em algo, você tem que ser fiel àquilo que você acredita. Pra gente ser corajoso, a gente precisa entender que a sorte segue a coragem. Então, quando você vê uma pessoa que é muito sortuda, quer dizer que ela é muito corajosa e não muito sortuda. Pra gente ter coragem de ser vulnerável, de ser cara de pau, a gente precisa ter autoconfiança. Então, uma coisa é muito ligada à outra. Só que é óbvio que a gente não acorda todos os dias e olha pro espelho e tá autoconfiante. A gente tem muitas nuances que fazem com que a gente se critique muito mais do que a gente se admire. Então, o primeiro passo é a gente olhar pra dentro, pra gente tratar a nossa autoconfiança, pra gente fazer esse exercício diário. E da primeira coisa que a gente faz ao acordar, ao invés de olhar pro espelho e se criticar, é olhar pro espelho e se elevar.
Então é um exercício diário que você vai fazendo e você vai construindo. Quando a pessoa tem autoconfiança, ela se demonstra confiante, por mais que ela esteja com medo. E essa confiança se desdobra para as pessoas ao seu redor, seja os seus colegas de turma, de trabalho, os seus pacientes, para a sua família, para as pessoas que você vai se conectar. E aí, para fechar esses três pilares que eu trouxe para vocês, tem mais uma frase da Brené Brown que eu amo muito, que eu queria deixar. Você demonstra a sua coragem, muito mais abraça as suas imperfeições. Com medo mesmo. Assim, você é amado. Não apesar das suas vulnerabilidades, mas justamente por causa delas. Isso pra mim resume o que eu vim, esses 3 pontos que eu vim falar pra vocês. Pra gente trazer isso no contato que você tem como paciente, mas comece primeiro com o contato com as pessoas ao seu redor. Primeiro começa com você. Você com você mesmo. Esse processo de autoconhecimento. Depois, você estando bem com você mesmo, apesar das dificuldades que vão vir, você vai ter força para passar isso adiante. Então, você vai passar isso para as pessoas ao seu redor. E assim você vai se fortalecendo cada vez mais para passar isso para os seus pacientes também. Agora que a gente sabe um pouco sobre o como a gente pode se conectar mais, a gente precisa entender por que se conectar mais. E levar isso para os seus pacientes. Levar essa consciência de que a conexão, ela tem um superpoder. Ela é um aliado imenso para o tratamento da ansiedade, da depressão. Então a gente precisa entender e passar isso também para eles, que sem conexão verdadeira e profunda, porque se não for verdadeira e profunda, é na superficialidade. E se for na superficialidade, acaba muito rápido. Não toca de verdade. Se tá superficial, você não consegue chegar no fundo do coração da pessoa. Você não consegue tocar de verdade. Então não basta você ter conexão superficial, você precisa ter conexões profundas e verdadeiras. Existe um estudo que foi feito em Harvard com 700 homens durante 75 anos da vida desses homens. E aí, Robert, que foi quem fez esse estudo, concluiu, ao acompanhar esses 700 homens, que as conexões sociais que a gente tem são o maior preditor da nossa felicidade e da saúde na vida. Isso vai muito em concordância com um outro estudo que já foi feito há muito tempo. Tem livros sobre isso. Um dos livros chama Ikigai e ele conta sobre as Blue Zones, que são zonas azuis, que é um termo denominado para uma região no Japão que chama Okinawa. Essa região tem pessoas que vivem muito mais de 100 anos. É uma grande, imensa quantidade de pessoas que vivem até mais de 100 anos, o que hoje ainda é realidade. E aí eles foram estudar o que faz com que a expectativa de vida deles seja tão alta assim. Aí eles descobriram que ali eles têm um senso de comunidade muito forte, eles se ajudam muito, eles têm muito tempo de qualidade uns com os outros, eles se encontram muito, eles fazem muita atividade ao ar livre, a pé. Então, mais uma vez, a conexão social aparecendo. Para poder dizer que a nossa felicidade está ligada a isso, a nossa longevidade está ligada a isso. E o contrário disso, que é a exclusão social, quando a gente se sente assim, tem uma neurocientista chamada Naomi Eisenberger. Ela descobriu que o sentimento de exclusão social ativa as mesmas regiões do nosso cérebro associadas à dor física. Além disso tudo, quando a gente não tem pessoas com quem a gente se ligue fortemente na nossa vida, a gente vai perdendo o nosso propósito de estar aqui. E aí a gente não vê graça em nada. Não tem por que você querer viver a sua vida se você não tem pessoas para se apegar, para poder contar. Então aí é muito fácil você querer trocar a sua vida pela vida do outro, você querer se comparar. E a gente tá nesse looping, né, que a internet trouxe pra nossa vida muito mais que antigamente, que a comparação é muito recorrente. Então, você querer a vida do outro, ela acontece muito mais rápido, gera essa perda de sentido, né? Então, no final das contas, o que dá sentido à nossa vida são as pessoas que a gente tem ao nosso redor, são as pessoas com quem a gente tem relação. E se a gente não tem isso bem consolidado, nada vai andar pra frente. Só que como que a gente vai fazer isso tudo? Tudo bem, então agora a gente entendeu o porquê ter conexão e como que a gente pode praticar mais as nossas conexões. Só que a gente tem um grande problema, que é a internet. Como que a gente vai fazer isso se a gente tá viciado? Se todo mundo vive
com o olho na tela. É aí que a gente precisa ser consciente, entender que a presença, trabalhar o estado de presença é uma tarefa diária e um remédio a ser receitado para todos nós, começando por nós mesmos e depois pelo outro. A gente tem momentos onde a gente vai colocar o nosso celular no modo avião, no modo lua, deixar ele descarregar, pedir para outras pessoas da nossa família esconder o celular para a gente voltar a ter prazer no ócio, prazer ao ar livre, prazer em fazer um exercício, prazer em encontrar com os amigos e não querer ir embora correndo, querer estar em outro lugar. Então a gente tem que passar essa receita todos os dias, pra gente e pro próximo. E além dessa presença, o que mais que a gente pode fazer? É aí que o Isso Não É um Jogo entra. A gente ter ferramentas práticas, lúdicas, divertidas, que nos ajudam a puxar para o presente e esquecer a nossa tela, e esquecer o celular por um tempo. Então, literalmente, guardar o celular, deixar ele longe. Eu pessoalmente, prefiro deixar a bateria acabar. Isso me ajuda muito. Porque se eu deixo no modo lua, depois eu tiro e não adianta de nada. Então é a gente fazer esse exercício e usar de ferramentas que dispõem para a gente poder puxar mais conversas, conhecer mais histórias, saber como se relacionar com o outro, com opiniões diferentes das nossas, com atitudes diferentes das nossas. E quando a gente se aproxima do próximo, é muito mais difícil a gente não gostar dessa pessoa. É muito mais difícil. Quando a gente se aproxima do outro, quando a gente conhece as histórias, as motivações, a gente tem muito mais empatia e fica muito mais difícil não gostar dessa pessoa. Então, aproxime-se. Use das ferramentas que existem, tanto as nossas na Fábrica de Afetos, que já são várias, quanto outras ferramentas, seja até brincadeira com a mão, que a gente não precisa de nada além do nosso corpo para estar presente, para puxar uma brincadeira. Sabe aquela que você fica assim, aí você tem que tentar acertar a mão na pessoa? Eu sempre dou ela de exemplo nas minhas palestras, porque muitas vezes tá na palma da nossa mão conseguir se desconectar. A gente só precisa começar a praticar isso mais. E aí tem que ser você a pessoa que vai começar com isso. Basta uma pessoa começar que vai puxar a outra. Basta uma pessoa dar o passo para a vulnerabilidade que vai dar espaço para que outra pessoa também seja vulnerável. Assim como a presença, basta uma pessoa falar: gente, olha só, a gente tá muito tempo no celular. Vamos nos desconectar? Vamos fazer alguma coisa olho no olho? O que a gente vai fazer? Ai, vamos brincar de stop, vamos fazer qualquer coisa que não seja aqui dentro, porque isso aqui também faz com que a gente esqueça quão precioso é viver, o quão precioso é observar as coisas ao nosso redor. Que a gente precisa trabalhar mais esse olhar de observação, de admiração, que a gente vai perdendo, fazer rituais de manhã de gratidão, de verdade, sentir no fundo de verdade aquilo, porque no final das contas, no frigir dos ovos, a pessoa que ela tá depressiva, que ela tá presa no passado e que não tá satisfeita com a vida que ela tem hoje, um grande aliado para esse tratamento é conseguir fincar o pé no presente e também lembrar quais são os presentes que a gente tem de graça que nenhum dinheiro compra. A gente precisa correr atrás desses presentes, se apegar a esses presentes que nenhum dinheiro compra. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve espaço que vocês me concederam. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou deixar no próximo slide o meu contato, o contato da empresa também, da nossa fábrica de afetos. E eu espero ter contribuído um pouquinho para o dia de vocês, de muito estudo e conhecimento, para que a gente possa fazer cada dia mais esse mundo um pouquinho melhor. Um beijo.